E eu vou ler essa postagem vagabunda do André Rizek. Aí, no dia seguinte, surgem mais dois brigões. A revolta do Bigodinho lá da Cazé TV. O Eric Faria fez um vídeo dizendo que a imprensa esportiva... Olha só quem apareceu revoltadinho com a minha pergunta pro Ancelotti na convocação da seleção brasileira. O tal do André Rizek fez uma postagem revoltadinho. Que bom, porque o meu recado foi pra ele e pra turminha dele. E eu vou ler essa postagem vagabunda do André Rizek, questionando o meu trabalho, ponto a ponto, porque eu quero responder. Ponto a ponto, porque eu não tenho medo nenhum dele e da turminha dele toda junta. Vamos lá, olha o que ele escreveu. Jornalista, digo, suposto jornalista, se filmar fazendo pergunta e depois postar, é uma das muitas provas de como tanta gente desqualificada, me chamou de desqualificado, supostamente vem exercendo a profissão. O importante é a resposta. A única coisa que importa é a notícia. Você diz que o que importa é a notícia. Mas o problema é que quem dá a notícia é uma imprensa manipuladora, covarde e desqualificada, já que você gosta de usar esse termo, da qual você faz parte. Uma imprensa politizada e sem vergonha na cara, que persegue descaradamente um ídolo mundial pela forma como ele pensa política. Uma imprensa, e aí eu gosto de falar, que se incomoda muito com gente como eu, que passou a ter um alcance gigante expondo o lixo de trabalho que vocês fazem. Porque eu não preciso puxar saco para conseguir emprego. Eu me sustento com as minhas redes sociais. E só para você saber, eu quero deixar bem claro, eu vou sempre filmar minhas perguntas. Sabe por quê? Porque aí vocês não podem cortar na edição, vocês não podem manipular, como na maioria das vezes vocês fazem. E sobre a parte do suposto jornalista, Rizek, eu faço questão de não ser chamado de jornalista hoje em dia. Mesmo tendo diploma, mesmo tendo muito mais história que a maioria de vocês, mesmo dando furo em toda a imprensa quase todo dia. Sabe por quê? Porque pessoas politizadas como você destruíram a profissão que eu sempre amei. A imprensa de hoje, Rizek, virou partido político, virou lacração. E esse suposto jornalista aqui tem 260 milhões de visualizações por mês só no Instagram. E eu vou continuar entrando nas coletivas de imprensa, encarando cada um de vocês. Isso quando vocês não forem frouxos e baixarem a cabeça. Porque eu sei que eu represento muita gente que gosta de um jornalismo raiz e honesto. E não da nutelagem que vocês estão transformando a imprensa. Tem um tema que anda me incomodando um pouco, que é essa novidade no jornalismo esportivo, né? Que é todo dia a gente ficar sendo testemunha de brigas entre jornalistas esportivos. É um ataque de um lado, uma resposta do outro. Aí, no dia seguinte, surgem mais dois brigões por assuntos, às vezes, tão bestas, que provavelmente, uns anos atrás, não dariam nem pé de página num jornal na seção de esportes, né? Mas que por conta do engajamento que hoje em dia as pessoas buscam muito, né? Qualquer assunto vira motivo de discussão, de briga, e são ataques pessoais. Enfim, não estou acusando ninguém, nem defendendo ninguém, não estou falando de um lado nem de outro, mas o fato é que na essência da nossa profissão, a estrela deveria ser sempre a notícia, sempre. E os jornalistas esportivos estão assumindo um papel maior do que a notícia. Os jornalistas esportivos estão buscando uma fama que, na verdade, ela deveria ser só consequência do trabalho, né? Mas que através de comportamentos, de brigas, de histeria, o jornalista esportivo acaba ficando mais famoso do que propriamente o trabalho dele. E eu vou falar uma coisa para você. Quase que 100% dessas brigas são protagonizadas por jornalistas homens. É o festival da testosterona. A testosterona hoje virou assunto de primeira página no jornalismo esportivo. É cada um querendo provar que é mais macho do que o outro. Eu vou falar, hein? Um monte de homem velho, um monte. Não tem jovenzinho, não tem calouro.
É tudo um homem velho brigando um com o outro em busca de engajamento, em busca de vitrine. O jornalismo esportivo virou uma reunião de vedetes inacreditáveis. Enfim, é só a minha opinião, não estou desmerecendo ninguém, eu só acho que a gente poderia repensar alguns comportamentos para o bem da nossa profissão, porque cada vez mais isso tira a credibilidade da profissão. As pessoas ganham espaço, mas elas não percebem que daqui a algum tempo isso pode ser um tiro no pé. E a nossa profissão ir perdendo cada vez mais espaço, perdendo cada vez mais credibilidade, porque a gente só fala da gente, a gente não fala da notícia. O nosso trabalho fica em segundo plano, porque o que repercute são as brigas entre... A gente me perguntou se eu não ia responder o vídeo do Eric Faria. O Eric Faria fez um vídeo dizendo que a imprensa esportiva tá brigando muito, que às vezes os jornalistas estão aparecendo mais que a notícia. Cara, o Eric, eu vou falar uma coisa, é um dos poucos repórteres que eu respeito muito. Eu acho o Eric muito sujeito homem. Eu trabalhei com o Eric. O Eric não é Nutelinha. Respeito a crítica dele. Mas o que eu quero falar sobre a declaração do Eric é que se hoje eu me tornei muito grande, muito reconhecido, às vezes até mais do que a notícia, é porque eu sou de verdade. E ele sabe disso. E eu acho que as pessoas, elas estavam carentes de pessoas de verdade. Não de teatrinho, não de uma imprensa Nutelinha, de uma imprensa lacradora. E eu tenho muito orgulho de ter ganhado a dimensão que eu ganhei. Porque eu acho que eu represento muita gente que está enojada com o trabalho que jornalistas diferentes do Eric fazem, porque o Eric é raiz, jornalistas Nutelinhas, jornalistas lacradores, jornalistas politizados, e as pessoas cansaram dessa corja. Então, Eric, respeito muito sua opinião. Eu te acho um repórter foda, eu te acho um cara raiz. Agora, que bom, na minha opinião, que não só eu, mas alguns outros repórteres raízes ganharam dimensão, às vezes mais que a notícia. Porque muitas vezes a notícia que a imprensa passa, ela é manipulada, ela é contaminada, ela é politizada. E eu tô aqui para combater isso, Eriquinho. Sabe por quê? Porque eu tenho nojo do que virou o jornalismo. Não o seu, que você é foda, mas de muitos dos seus coleguinhas que você tem que engolir. E eu sei que você não pensa como eles, porque senão eles te lincham, senão eles fazem mal para você na empresa, em outros veículos de comunicação. Você é foda, mas a tua turminha vai ter que me aturar, irmão. E eu te respeito muito como jornalista. E eu concordo com você. Tem muita briguinha, mas eu vou continuar brigando. Porque essas pessoas tentaram me derrubar. E você sabe muito bem o quanto elas tentaram me derrubar. O quanto elas tentaram me fazer mal, me tirar emprego. Só que eu superei. Eu cresci ainda mais, eu ganhei força. E agora a tua turminha, Eric, não você, vai ter que me aturar. Até porque você falou, né, muita testosterona. E eu tenho mesmo, sabe por quê? Porque eu gosto muito do que é raiz. E pra mim raiz é testosterona, é pau na mesa, é defender o que acha certo. E eu vou ser sempre assim, Eriquinho, te respeito pra caralho. Mas grande parte da imprensa esportiva... Dá pra entender, né, pessoal? A revolta do André Rizek, a revolta do Bigodinho lá da Cazé TV, que é claro que eu não vou falar o nome, que eu tava vendo agora, que eu tenho 19 milhões de visualizações nas últimas 9 postagens que eu soltei no meu Instagram. Desde que começou, né, de que eu cravei o Neymar na lista da seleção brasileira, que eu fui o primeiro a cravar, desde que começou toda essa história, desde a minha pergunta na coletiva de imprensa pro Ancelotti, jogando na cara dessa imprensa o trabalho lixo que eu acho que eles fazem, olhando no olho deles. Desde tudo isso, em 9 vídeos, 19 milhões de visualizações. Sabe quando que o Rizek, o Bigodinho, vão ter isso somados? Nem em 3 meses eles conseguem isso. Eu tenho em 1 semana. Então, é claro que eu vou incomodar essa turma. E outra coisa que é bom deixar bem claro. Os seguidores deles, pessoas que admiram, né, essa turminha, que me atacam. Gente, é sério que vocês acham que eu quero que vocês admirem meu trabalho? Só vendo a carinha de quem vem me atacar, de quem admira o trabalho desse pessoal, eu já percebo que eu não quero que vocês me acompanhem, que vocês me admirem. Quem que eu quero que admire meu trabalho? Quem eu sei que eu represento? Quem gosta do futebol raiz? Quem gosta de um futebol sem ser politizado, sem ser por lacração?
estão vendo a carinha das pessoas que seguem essa turma, que gostam do trabalho dessa turma e que me atacam, eu fico muito aliviado. Porque é claro que eu não quero que vocês gostem do meu trabalho. Quem eu quero que goste, adora. E olha que é uma camada grande do Brasil, hein? 19 milhões de visualizações em 9 vídeos. Tá, eu vou dar uma chance. Deixa o Bigodinho, Rizek, chamarem a turma toda deles. Todo mundo somado. Pra ver, né? Se eles conseguem ter 19 milhões de views em uma semana. Acho que não. Uma semana não, né? Em 4 dias. Eu acho que não. Então, deixa quieto. Mas tá explicado. Por que eles estão tão incomodados. E só deles saberem que eu não vou parar, que eu vou estar em todas as coletivas de imprensa na Granja Comari, na Copa do Mundo, fazendo todas as perguntas que eu quiser. Eu imagino.